Irmãos, eu quero falar com as crianças e também com os adultos sobre esse assunto. O que realmente importa para Jesus? É um texto forte, mas em todo canto a palavra de Deus é forte e poderosa. Até quando a gente lê genealogia. Mas eu quero introduzir contando uma história. Em grande parte, ela já é uma história conhecida, mas ela continua trazendo ilustrações, pelo menos para mim, desde que eu a ouvi pela primeira vez. Há uns 20 anos atrás, ou pouco menos, foi lançado no Brasil um filme, Os Dois Filhos de Francisco. E nesse filme, o retrato era da trajetória da dupla, Zezé de Camargo e Luciano, mostrando toda a dedicação do pai para que os filhos fossem artistas, por aí vai. É uma história, não é a nossa história em pauta hoje, é só uma ligação. Mas lá pelos anos 1700 e alguma coisinha, começou uma história interessante e bonita numa família. E eu quero chamar essa história de Os Dois Filhos de Susana. Susana casou com 19 anos. E o marido dela se chamava Samuel. E ela teve 19 filhos. A mãe dela teve 25 filhos. Então, o marido, como pastor, não ficava em casa. Vamos dizer que Samuel só vinha para casa para fazer filhos. Era mais ou menos isso. Aí, ela cuidava dos 19 filhos, sistematicamente, dando aula, orando, ensinando a escrever, ensinando a ler. E ela fazia isso com muito zelo, com muita dedicação. Quando os dois filhos dela, mais conhecidos, um se chamava João, o outro se chamava Carlos, houve um incêndio brutal na casa dela, que era uma casa de madeira assobradada, e esse incêndio foi de proporções catastróficas. Um dos filhos, ela não conseguiu tirar. O marido não estava em casa porque, como pregador itinerante, estava viajando. E um deles ia morrer, não tinha chance dele escapar. Mas pela misericórdia de Deus, com 5 aninhos, sozinho, de alguma forma, milagre, ele escapou. Quando ele sai da casa, a casa é totalmente devorada pelo fogo. E ele só tinha 5 anos. João era o nome dele. Até 11 anos, era a regra dela, ela ensinava os filhos. Depois ela mandava os filhos para a escola pública municipal de um bairro de Londres, e aí começava a parte fora da casa, sob o controle de Deus e da providência. Aquela mãe continuava cuidando de tudo, dos menores, cuidando da casa, e com 17 anos, o João, que se tornou conhecido como João Wesley, ele vai para Oxford. Lá em Oxford, ele é, vamos dizer assim, graduado como pastor, teólogo. Com 22 anos, ele é ordenado pastor. E aí ele e o irmão, que era músico, começaram a fazer campanhas evangelísticas na Inglaterra. Com 22 anos um e 25 anos o outro mais velho. Surgiu então, poucos anos depois, um convite para ir para a América. Mas aí, na América, eles não foram bem sucedidos. Isso era o ano de 32, 1732. E eles voltaram para casa frustrados, num navio. E o navio, para não ficar diferente de outras tantas histórias, não tendo tantos recursos, sofreu numa tempestade. Só que lá dentro do navio, um grupo de crianças, moravianos, seus pais, estavam retornando para a Inglaterra. E aí,
na tempestade que avizinhava e que começou a balançar o barco, a morte era certa, porque os recursos eram poucos para o navio daquele porte enfrentar ondas tão tenebrosas. John Wesley ficou com muito medo de morrer, muito medo. Enquanto as crianças cantavam louvores com seus pais, sem medo algum, e oravam a Deus no meio da tempestade fatal, John Wesley estava com muito medo de morrer. E aí, quando ele chega em Londres, ele vai procurar aquela turma para saber onde é que eles se reúnem. E quando ele chega lá, ele percebe uma fé que ele não possuía. E ele diz algo surpreendente. Eu saí da Inglaterra e fui para a Virgínia, nos Estados Unidos, trabalhar entre os índios, pregar para que eles se convertessem. Mas quem vai me converter? Ele era estudioso, pregador, professor, catedrático em Oxford, mas ele não tinha Jesus no coração. Ele não sabia o que era conversão, ele não sabia. Quando ele entra naquela reunião, alguém está lendo um texto de Romanos. Olha o que ele diz, e é com isso que eu encerro, para entrarmos direto na nossa mensagem. Ele diz o seguinte: era o dia 24 de maio de 1738. Eu fui ao encontro do grupo, mas eu fui a contragosto. Eu não queria ir, mas algo em mim me empurrava para ir. A providência de Deus, entretanto, mais uma vez visitou o meu coração, e naquela reunião algo mudou a minha vida radicalmente. Eram 8h15 da noite, eu ouvia a preleção sobre Romanos, sobre a mudança que só Deus opera no coração através da fé em Jesus. Eu senti o meu coração arder de uma maneira estranha. Senti que, em verdade, eu estava passando a confiar em Cristo para a salvação pela primeira vez, de verdade, na minha vida. Eu comecei a orar com toda a força para que todas as pessoas que no passado me perseguiam ou não acreditavam no que eu preguei, pudessem estar presentes naquele dia para ver o que Deus estava fazendo no meu coração. E foi ali, aos 33 anos, que Wesley se converte de verdade, entrega o seu coração a Jesus. A partir desse dia ele teve 50 anos de ministério. Na conta, irmãos, ele pregava 3 vezes por dia. Ele pregou 50 anos, 3 vezes por dia. Morreu aos 88 anos. Deve ter pregado 60 mil sermões durante toda a sua vida. Mas uma coisa ele queria enfatizar sempre, e eu enfatizo agora também. Eu posso ser um pastor, posso ser um líder de igreja, eu posso ser um pregador, um professor, um formado na melhor escola teológica do mundo, mas se o meu coração não for convertido de verdade, nada do que eu sei, nada dos meus diplomas vai servir para coisíssima nenhuma. O que mais importa para Jesus é o coração convertido de verdade. E é isso que eu vejo nesse texto de Atos 19. Mas lanço a você essa questão: como é que a tua alma está? Você se acostumou com a igreja, com a agenda da igreja? Você se acostumou a ver cenas tão lindas, como crianças cantando? Vai dizer que não há como a gente não vai se comover diante de uma coisa dessa? Quem não se fizer como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Quem não tiver um coração puro, verdadeiro, convertido, não vai entrar no reino dos céus, seja quem for. Ainda bem que Wesley descobriu isso. Ainda bem que Deus me fez descobrir isso aos 20 anos, porque eu sabia muita coisa da Bíblia. Fui educado aqui. Melhores professores eu não pensava em ter, eu os tive aqui, nessa igreja.
Mas eu, Davi, eu não era convertido. Mas eu não estava ali para me converter. Não estava ali pensando, eu vou me converter. Não, não estava. Mas Deus estava interessado em fazer algo ali. Porque o que mais importa para Jesus é um coração convertido, totalmente dele. E é isso que eu creio que para nós e para as crianças deve ser enfatizado sempre, para que nossos filhos se convertam de verdade. Não apenas se acostumem com a igreja, com a agenda da igreja, com o trabalho da igreja, tudo isso é muito bom, mas é só a estrada que Deus usa para pavimentar o caminho da fé. A fé é individual, o converter-se é imprescindível, obra do Espírito, para que nós sejamos vitoriosos sobre os nossos delitos e pecados. Eu quero pensar com vocês que Wesley não era convertido, e isso importa para Jesus essencialmente. Eu vejo 4 lições nesse texto para responder a esta pergunta. O que realmente importa para Jesus? A primeira coisa que eu vejo, do verso 1 ao verso 7, o que realmente importa para Jesus são cristãos completos, essenciais. Veja só, por que eu falo isso? O que importa realmente para Jesus são cristãos completos. Vamos sintetizar isso no pensamento de Paulo em Efésios, quando ele diz o seguinte: quando uma pessoa crê no Evangelho, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Se uma pessoa diz crer e não tem o Espírito Santo, não creu coisíssima nenhuma. Ela é só convencida, mas ela não é convertida. Eu tinha muitos convencimentos de cultura bíblica. Wesley também, afinal se formou em Oxford. Mas ele não era convertido. Você é convertido? O que mais importa para Jesus é um cristão completo, que crê, tem o Espírito Santo e é cheio desse Espírito. Olha só a história que aconteceu em Éfeso. Quando Apolo estava em Corinto, Paulo foi até lá, chegou a Éfeso e achou alguns discípulos que já estavam lá, fruto do trabalho evangelístico, da pregação de João Batista. Quando Paulo chegou, a pergunta de Paulo foi direta à alma daqueles homens. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, eu nem sabia que o Espírito Santo existia. Você sabe que ele existe, que ele é o teu regenerador. Se a tua conversão no Evangelho não te levou a ser convencido e possuído e regenerado pelo Espírito Santo, você não é de Deus. É um religioso de plantão. Então, somente isso. Cristo se importa com o crente completo, convertido de verdade, selado com o Espírito Santo da verdade e cheio desse Espírito para viver a verdade, andar em novidade de vida e não ficar apenas como preletor de assuntos espirituais, sem nunca sentir o toque poderoso do Espírito Santo na sua alma, no seu coração, dando a si convicção, perdão, nova vida, plenitude, frutos, dons. O que Cristo quer não é um crente meia boca, um crente descendente de crentes. Ele quer, o que importa para ele é um cristão nascido de novo, regenerado, completo. A conversa segue em frente. Paulo, então, mesmo que soubesse, ele faz a pergunta: vocês foram batizados em quê? No batismo de João. Paulo, então, mostrando conhecimento daquilo que João fazia, ele disse: olha, João batizava o povo para arrependimento, dizendo que o povo deveria crer naquele que viria depois dele. Quando eles ouviram isso, tudo mudou. Eles foram batizados no nome de Jesus
E Paulo, impondo sobre eles as mãos, desceu sobre eles o Espírito Santo. E para que não houvesse preconceito entre os judeus de Atos 2, os gentios de Atos 19, os samaritanos de Atos 8, eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam em plenitude o poder do Espírito Santo e tudo aquilo que acompanhava os que crescem. O que acompanha a tua vida, tua caminhada, como um sinal de que você de fato crê, de que de fato você é batizado pelo Espírito Santo e está cheio dele. O que Cristo importa? O que importa para Jesus? De fato, em primeiro lugar, cristãos completos. Um cristão assim, ele é essencial para a vida dele, para a igreja dele, para o Senhor dele, para o mundo onde Deus o inseriu, porque nossa força para vencer o mal não depende de nossa estratégia ou capacidade, mas sim do poder que habitando em nós é muito maior do que o poder que habita no mundo que nos cerca. A segunda coisa, o que realmente importa para Jesus, não só cristãos completos, o que é fantástico, maravilhoso, mas também cristãos intrépidos, valentes, ousados, que não se recolhem, que não se encolhem, que não se intimidam. Isso está do verso 8, 9 e 10. 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando, aí sim, falando das Escrituras a todos os que eram duros de coração, descrentes, os que falavam mal do caminho. A barra que Paulo enfrentava não é para fracos, não é para pessoas intimidadas, não é para pessoas vacilantes, é para quem é intrépido, valente, que não mede nenhum esforço, que carrega a sua cruz, nega-se a si mesmo e está disposto a tudo por Cristo. É o que Cristo quer, é o que importa para ele. Um cristão, ele é mais do que vencedor por meio daquele que o amou. E isso, irmãos, é importantíssimo para crianças que estão começando a caminhada cristã, para que elas nunca pensem lá na faculdade, lá na frente, que o saber humano, que a intelectualidade humana, que toda a categoria do saber humano um dia vai anular a fé simples da vovó, da avó Lloyd, da avó Eunice, da mãe, do pai, do irmão, daquele irmãozinho simples, que não tem nenhum diploma na igreja, mas ele tem a principal fonte de sabedoria, o Espírito e Jesus Cristo. O que Cristo realmente importa, o que realmente importa para Jesus? Cristãos intrépidos, cristãos que realmente enfrentam opositores com capacidade de persuasão. Eles têm um conteúdo bíblico no coração e na mente, e eles estão prontos, na linguagem de Pedro, para responder a qualquer um a razão da esperança que está dentro deles. Isso é maravilhoso, irmãos. Há crianças com tamanha fé que elas evangelizam de maneira tão espontânea e corajosa. E às vezes você pode estar numa reunião de família, uma criança vai e fala alguma pérola do Evangelho, e é possível que, para não constranger o titio não crente, o vovô não crente, talvez até o pai ou a mãe crente, fala: fica quieto, menino, fica quieto, menino. Enquanto o Espírito Santo está falando: fala, menino, não cala a boca não, menino. Entendem, irmãos? O que importa realmente para Jesus é um cristão intrépido. Paulo ficou ali durante 2 anos fazendo a mesma coisa. Verso de número 10. Olha como concluiu, dando ênfase ou ensejo, oportunidade a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, judeus e gregos. O que realmente importa para Jesus? Cristãos plenos, completos, cristãos corajosos, intrépidos, valentes. Terceiro lugar, versos 11 a 16. O que realmente importa para Jesus? Cristãos autênticos,
plenos, de verdade. Por que eu falo isso? Eu estou deduzindo isso dos versos 11 a 16, porque cristãos autênticos podem ser copiados, nunca plenamente. Há muito enganador, não é crente, mas faz coisa parecida, leva o nome de Jesus nas suas ações, mas um dia a casa vai cair. Aconteceu isso com os filhos de Seva. Por isso eu digo, Cristo quer para Ele o que importa de verdade. É um cristão autêntico, pleno. Olha que bonito esse texto, fala por si. Deus, verso 11, pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Que coisa bonita, irmãos, um crente ser instrumento dos milagres de Deus. Você ora por alguma cura, Deus vai fazer o milagre? Faz. Você ora por uma cura emocional, você dá uma assistência a alguém que está com dramas psicológicos, espirituais gravíssimos, você é parceiro dele em oração, um milagre pode acontecer? Pode. Perguntando para a irmã Márcia, que ora pelo Vitor, pela conversão dele, eu perguntei, quanto tempo uma mãe deve orar pelo filho? Vocês acham que ela respondeu 1 ano? 2 anos? Sempre, todo tempo. Cristo se importa com cristãos autênticos. Paulo era autêntico. Na plenitude do Espírito ele era autêntico. E na sua autenticidade ele declara a Filipenses algo que tem que nos comover. Para mim o viver é Cristo. Ele declara também, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu vou correndo para o meu alvo que é Cristo. Eu quero encontrar nele satisfação, porque antes eu tinha coisas que eram de grande valor para mim, e eu aprendi que diante da sublimidade de Cristo, elas se tornaram um mero esterco. Na minha vida não tem mais utilidade nem valor. Cristo se importa com cristãos autênticos, disponíveis na mão e no poder dele, para o que der e vier, para as obras que ele fez e obras ainda maiores que poderão ser feitas através de pessoas que têm verdadeira plenitude do Espírito no seu coração, são autênticos. Agora vem o exemplo. A ponto, milagres extraordinários aconteciam através de Paulo, um homem autenticamente cristão, a ponto das pessoas, por livre e espontânea vontade, levarem enfermos, ou levarem os lenços, aventais, para que Deus pudesse fazer uma cura, um milagre. Até espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas, até o verso 12 é Paulo, um autêntico cristão, pleno do Espírito Santo, capaz de ser instrumento de Deus para coisas miraculosas que não são do dia a dia. Mas no verso 13, os falsos entram em cena, os imitadores baratos, os genéricos, meia boca. Olha só o que aconteceu, judeus exorcistas ambulantes, olha só que coisa, eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, e eles diziam, olha a terceirização da fé, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O negócio é, eu não creio, eu não tenho o mesmo poder, mas em nome de Paulo, que crê em Jesus, olha só, nenhuma autenticidade, nenhuma verdade neles, existia em Paulo, neles não. Cristo se importa com crentes autênticos, como Paulo. E aí então, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, filhos de um sacerdote, sumo sacerdote. Mas o que acontece? Na brincadeira com o oculto, o maligno lhes respondeu, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês são quem? Os irmãos estão percebendo que o autêntico cristão não tem recuo diante do inimigo, ele o resiste, e o inimigo foge dele. Mas o que não é autêntico, não tem essa autoridade, não tem essa prerrogativa, não vai acontecer nada. Pelo contrário, a surra, quem vai levar é o falso,
é o crente genérico, como os filhos de Seva. Cristo se importa. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, deu uma surra, prevaleceu, e eles fugiram sem roupa, feridos, saíram daquela casa. Há trevas, há demônios, há o Espírito Santo, há o nosso Senhor Jesus, há força, poder inigualáveis, e os cristãos autênticos podem saborear, desfrutar disso, desde que isso seja uma verdade e não apenas um costume da religião. E a última verdade que eu vejo no texto, o que realmente importa para Jesus. Eu quero que as crianças entendam isso de uma forma a olhar para o futuro sem medo. Cristãos vitoriosos, guerreiros. Versos 17 a 20. Todo verdadeiro cristão, ele pode ser e deve ser completo, intrépido, autêntico e vitorioso. É um guerreiro. Versos 17 a 20. Esse fato, o acontecido com os filhos de Seva, a autenticidade corajosa de Paulo chegou ao conhecimento de todos, judeus e gregos que moravam em Éfeso. Há um impacto quando o crente autêntico trabalha, age, anda para lá e para cá. Haverá sempre um impacto na escola, no condomínio, na família, no trabalho. Haverá um impacto. Quando ele passa despercebido, os irmãos já imaginaram se hoje fosse instituído o dia do crente agente secreto de Jesus? Não tem nenhum aqui. Não tem diplomação para agente secreto. Só para quem bota a cara para bater, e Paulo era um desses. Seja você também menino, menina, por quê? Porque há uma força numa criança chamada humildade autêntica, originalidade, que a gente vai perdendo com o passar do tempo. Mas Jesus se importa com cristãos vitoriosos. E olha só, muitos dos que creram, olha a vitória acontecendo. Muitos dos que creram pelo Espírito Santo, eles vieram ali e trouxeram os seus instrumentos de bruxaria, de macumba, de magia, ocultismo, e eles falaram: não há força maior do que a que está em Jesus. E elas trouxeram todos os seus livros, todas as suas artimanhas e bugigangas e balagandãs, e dava 50 mil denários. Irmãos, um denário é salário de um dia, multiplica por 50 mil, é muita grana. E eles nem sequer se preocuparam com o prejuízo, porque a riqueza que eles receberam de Jesus era muito maior. Por isso, cristãos vitoriosos viram aquela cena, tudo sendo queimado e jogado fora. Por quê? Porque a palavra do Senhor prevalecia no coração deles. Cristo se importa com crianças na igreja fazendo a obra, sim. Vinde, meninos, vinde a Jesus, nós cantamos isso. Que bênção é termos crianças que conhecem Jesus. Sabe aquele vovô, aquele titio, aquela pessoa que não tem nada a ver com Cristo e vai ter uma reunião na sua casa, uma festa de Natal, aniversário da netinha, seja lá o que for, bota a criançada para evangelizar. Se você já está meio reticente, para não ficar mal com a família, bota a criançada lá, manda falar um versículo, ele fala. Olha, pode até contratar uma dupla, que eu vi aí na internet esses dias aí. Uma dupla, um tocando um violino, o outro tocando um tecladinho, e o vovô postando. Olha lá. Bacana, irmãos, eles estavam cantando os netos de Roberto. Estavam lá. Mas eu sei que cada cristão aqui que tem filho pequeno, são crianças maravilhosas, com dons e talentos a se tornarem públicos. E olha, não há nenhuma pessoa, por mais endurecida que seja, que não se sensibiliza com uma criança. Jesus sempre disse: não embarace o caminho delas, de jeito nenhum, porque delas é o reino dos céus. Eu quero concluir a mensagem, irmãos, dizendo o seguinte: pergunte-se,
Será que eu tenho tudo o que importa para Jesus? Se tem, você é um verdadeiro convertido. Você é uma pessoa intrépida, valente, você é uma pessoa autêntica, você é vitoriosa no caminho que você anda, porque Cristo está contigo e Ele é o seu pastor e nada te faltará. E na hora que Ele sobe, Ele fala: eu não vou deixar vocês órfãos. Que bom, irmãos, saber que estamos no caminho certo. Que bom saber que temos coisas em nós que importam para Jesus. Deixe que Ele use você da maneira que o agrada. E valorize o tempo que seu filho passa aos pés da cruz. Valorize o tempo que seu filho tem ensaios na igreja para pecinhas, para cantar, para isso, para aquilo. Valorize o tempo em que seus filhos sentam ali. Uns já chegam com mais postura, já conhecem mais, né? O tal de Pedro já chega aqui. Aí ele falou assim para mim na hora antes de pregar, ele falou: deve ser uma barra pregar, né? Eu falei: é uma barra. E que bom, né, Pedrão? Está tranquilo aí? Firme e forte, né? Não assusta não, sei lá, você vai ser o próximo, cuida aí. Olha, irmãos, eu me sinto grato pela oportunidade dessa manhã e pela certeza de que aqui o futuro da igreja está garantido por aquilo que acontece no presente. Pessoas verdadeiramente convertidas estão trabalhando, servindo a Cristo. E criança, não é para ficar para amanhã não. Se deixar para amanhã, eles vão falar para vocês: quando eu queria ir na igreja, você não queria. Agora que eu não quero, você quer? Leve já, acorda mais cedo, valorize o trabalho. E Deus vai abençoar, e você vai ver seu filho andando na verdade. Porque seu filho importa para Jesus, você é importante, e que Deus abençoe o projeto da escola dominical, da UCP, das crianças, e de todo mundo que sabe o que importa para Jesus na minha vida. Dê a Ele o seu coração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos encerrar esse momento de culto.